Arianos, eu sou a Tata. Essa leitura ela é coletiva e intuitiva para os solteiros, que tem um signo de Áries no seu Sol, Lua, Ascendente e Vênus também encaixa, tá bom? É uma leitura para falar um pouco sobre o seu momento afetivo, que é bacana para que você tenha a oferecer, alguma coisinha a ser superada, né? E atrair uma energia mais bacana, alguém mais compatível. E se também se tem alguma pessoa chegando de repente aí, é uma leitura que vai pegar num período aí de abril, tá bom? Espero ajudar de alguma forma, espero que seja bacana, que traga aí um autoconhecimento, reflexões, tá? Que é a intenção principal. Gratidão, primeiramente, por vocês estarem aqui, tá bom? Na descrição do vídeo tem o link para o Instagram e também para consultas particulares, tá bom, Ares? Eu vou dar uma adiantada no vídeo enquanto eu embaralho, tiro as cartas e a gente já conversa daqui a pouco, tudo bem? Até já já, então. Bom, arianos, vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre o que eu senti aqui com as cartas, tá bom? Eu vejo que vocês estão no momento de recuperação, né? Para quem está solteiro, vocês estão se recuperando, tentando resolver questões da mente, se sentindo ainda muito preso a algumas dores, a algum ciclo que vocês passaram. Existe ainda um ressentir da parte de vocês sobre uma certa desilusão, a uma completude ou uma certa união que vocês tiveram, e isso de alguma forma tá na energia de vocês. É um momento que vocês estão tentando alinhar o que vocês acreditam ser importante para vocês, que nutra vocês, que dessa vez talvez seja diferente, o que vocês desejam que tenha de diferente no que vocês passaram, o que não foi uma troca bacana, o que vocês querem estabelecer como reciprocidade, né? O que vocês têm para oferecer também, para poder, assim, ter alguém para também, né, fornecer, trocar. É um momento de reconhecimento, de uma recuperação de vocês, que vocês estão tendo essas perspectivas novas, diferentes sobre o que foi passado, sobre situações de perda, e é um momento de restabelecer a si, né? Há um pensamento mais saudável, há uma libertação de uma certa sensação de estar preso ou dever alguma coisa ainda, alguma situação, algum ciclo que passou, alguma dor. Existe vocês ainda amando de uma forma vulnerável, no sentido não vulnerável, mas ainda não entregues, né? Vocês estão trabalhando essa energia da troca em abril,
mas é um período que vocês vão sentir necessidade de reconhecer algumas coisas da forma com que vocês aparentemente podem amar, né? Porque o 8 de copas nessa questão me mostra uma necessidade de reavaliação, de reflexão, de interiorização, para entender como vocês entregam, como vocês estão ressentindo uma situação muito específica, ainda isso está reverberando muito na forma com que você passou a amar outras pessoas, ou a se entregar ou não, né, a situações novas, e isso trouxe esse momento, né, de restauração, de recuperação. Acho que é importante que vocês estejam mais abertos e receptivos a cuidados, gestos mais amorosos para com vocês mesmos, numa tentativa, num reforçar aqui de novos pensamentos, de certas limitações que precisam ser liberadas com amor, né? Com gestos e afirmações e atitudes que reverberem mais o sentimento, mais o amor universal. Eu diria para vocês que, né, com um pouco assim, nessa energia, a gente tem para... Provavelmente vocês tendem a conhecer pessoas agora em abril com uma energia um pouco de apego. Talvez querendo se apegar a alguma coisa, querendo sair do tédio, querendo que alguém faça algo para ela se sentir motivada, ou é uma pessoa que, devido a estar muito apegada às suas responsabilidades, estruturas, ou a sua casa, seu trabalho, ela não sabe ter uma perspectiva sobre as insatisfações emocionais que ela possui. O apego nessa pessoa pode ser algo que prejudique ela viver mais abundantemente em questões emocionais. Então, pode ser que, devido à maneira com que vocês estão amando, né, nesse momento, que vocês estão lidando com essas energias atuais, vibra também à medida... vai vibrando, né, e reverberando e trazendo pessoas ou aproximando pessoas que tenham uma certa identificação por algumas questões. Talvez essa pessoa ela seja apegada assim a sua própria individualidade, ou ela não consiga se entregar emocionalmente também, assim como vocês estão recolhidos emocionalmente, né? Estão em recuperação. Então, pode ser uma pessoa que, de alguma forma, neste momento, essa energia, né, não favoreça vocês, porque pode trazer um certo reforço, tanto de apego quanto de ainda uma sensação de não preenchimento, de não satisfação, de não ter uma troca mais real. Para outros, existem pessoas que vocês podem vir a conhecer em abril que ela tenha uma estabilidade material, mas emocionalmente é uma pessoa com bastante desilusões, né? E vocês evitam a todo modo, né? A forma com que vocês amam é evitando, é mais evitativa, né? E essa pessoa, ela talvez seja bastante da entrega, onde eu fui, né? Bastante uma pessoa, assim, de se abrir e tudo mais, e talvez hoje ela tenha uma perspectiva diferente e ela ressinta bastante algumas questões que talvez façam ela no dia a dia mesmo, no íntimo dela, ser uma pessoa um pouco triste. Estar, né, nessa energia, nesse momento, não sabendo muito bem soltar algumas coisas, e tem medo da perda material, da perda financeira, e todo esse apego material é justamente uma insatisfação emocional que ela tem, no sentido de estar se privando de reconhecer algumas vontades e desejos que talvez ela tenha. Então pode ser uma pessoa fechada, né? Um pouco quadrada, um pouco restritiva, essa pessoa que pode estar aí para vocês conhecerem, ou próximo a vocês aí no mês de abril.
talvez por ela ter uma certa limitação, restrição, veja em vocês uma certa intensidade, só que não emocional, né? Uma intensidade mais de comunicação, na forma que vocês se expressam, muita verdade, muita firmeza, uma sinceridade. Existe um pouco, sim, de em alguns momentos não saber, né, a melhor forma de se expressar, porque existe ainda uma, como eu disse, uma recuperação de algumas coisas, então alguns gatilhos, algumas situações, ou um certo ainda uma certa análise, um certo recolhimento da parte de vocês, nem sempre deixa a comunicação o tempo todo madura, né, emocionalmente. Então, por isso tá falando para vocês serem mais assim, oferecerem mais gestos de cuidado, de carinho, afirmações positivas para que vocês nutram a gentileza, o romantismo, o afeto, sabe? De vocês para com vocês. Para que vocês evitem também atrair pessoas que estão um pouco desconectadas, sabe? Dessa autoestima, dessa vontade de evolução, pessoas que não tenham tanto medo ou que tenham certas insatisfações que talvez nem ela mesma consiga resolver ou definir nesse momento. Isso pode ser, sim, um aprendizado talvez para vocês que também estão apegados a uma situação ainda, estão em recuperação. E eu vejo que por um certo, até assim, como eu posso dizer, existe ainda um não entender de uma situação ou tá sentindo que algumas coisas estão para mudar, mas isso nunca acontece ou nunca chega a, né, a uma pessoa, mas é essa sensação de precisar se recuperar, de precisar limpar, regenerar algumas coisas, é que ainda traz uma certa demora ou uma lentidão para o processo, porque vocês precisam estarem de fato curados emocionalmente, ter reavaliado e finalizar algo que vocês também estão precisando olhar, encarar, né? O que vocês têm a oferecer é justamente essa questão da comunicação, da verdade, da sinceridade, de um certo silêncio também quando necessário, quando não souber muito como falar, como expressar, como comunicar, ou quando não tiver a necessidade, né, de ganhar ou de acabar causando conflito e estragar todo um nutrir, né, de questões emocionais que nem a gente estava falando, de gestos e atitudes para com vocês. Então é bacana evitar de fato conflito e às vezes silenciar é melhor aqui. Ser sincero com vocês, né, não necessariamente ganhar do outro, mas ter a verdade de vocês para vocês já é o suficiente. Então vocês podem oferecer essa coerência, né, na comunicação, na situação de vocês e o recolhimento quando necessário. Na questão da superação, justamente a gente tem o 10 de copas, que é uma relação de fato duradoura, ou então uma imagem, né, uma expectativa de construção familiar ou de uma certa pessoa em específico, né, muito específico, e aí tudo gera, tudo é colocado, toda a expectativa, né, toda essa completude, felicidade é colocado em apenas um ser, né, fica muito restritivo, fica muito, até para vocês, né, limita o merecimento de vocês, a cura emocional, a libertação de algumas coisas, o amadurecer, inclusive de fechar, né, ciclos, porque o futuro afetivo de vocês, a gente tem a carta do mundo.
Então me fala desse ciclo, dessa relação, dessa pessoa, dessa ideia de relacionamento que se encerra. De fato, vocês ganham a clareza, né? Vocês aprofundam, entendem um pouco mais a forma com que vocês estão amando, se entregando ou não, né? Como eu disse. Mas é um momento de recuperação, principalmente também algumas coisas de estabilidade, como na rotina, como se restabelecer e voltar a ter com vocês mesmos uma troca, né? Talvez vocês ainda estejam precisando superar uma troca com uma outra pessoa ou circunstância, e agora vocês estão dedicando ao trabalho ou a vocês mesmos, e isso está fortalecendo, recuperando, regenerando vocês para finalizar esse ciclo, para estar tranquilos, olhar de uma forma curada e evoluída, né, para as questões que não foram fáceis, as questões aí que trouxeram, sim, bastante reflexão, introspecção ou distanciamento emocional, ou até de certa forma atraíram pessoas também emocionalmente insatisfeitas de alguma forma por apego, seja financeiro também, ou seja por ex-pessoas na vida delas, ou situações emocionais muito específicas. Então, o conselho para vocês, a gente tem o Rei de Copas, que fala sobre essa maturidade emocional, de fato, essa compreensão maior do amor, né, de uma forma incondicional. Enquanto a gente ama alguém, entende as diferenças, os caminhos, e tudo isso exige sim, né, essa maturidade, exige que você olhe para as emoções, seja verdadeiro consigo, busque compreender ou formas, mecanismos, ferramentas para olhar para suas questões emocionais, para você trabalhar isso dentro de você, né? Aqui o Rei de Copas ele está entre as tartarugas, que representa toda uma sabedoria, uma questão de elevação, né? Não só de introspecção, mas é estar de cabeça erguida, de estar seguindo adiante, por compreender que o amor ele é muito além, muito elevado do que as nossas próprias limitações, restrições, desejos e expectativas. Então esse conselho tem também um pouco a ver para que vocês prestem atenção com as energias que irão se aproximar de vocês em abril. Tá? O tarot pede como conselho o sucesso afetivo, esse Rei de Copas, vocês terem contato ou se aproximarem de pessoas que têm esse arquétipo, né? Que sejam mais maduras, que tenham uma consciência emocional, que tenham uma perspectiva das suas emoções e não só o outro, né? Uma questão do que ficou marcado para que vocês também não se sintam porque vocês são assim também intensos, né? Tem essa coisa da forma que ama de vocês analisarem muitas coisas e serem intensos e profundos em algumas circunstâncias, principalmente o que diz respeito a entregar o emocional de vocês. Então, isso muitas das vezes traz uma carga muito grande para que o outro reconheça essa densidade ou essa forma mais única de vocês de amar ou demonstrar. E por isso que a carta do mundo ela pede como esse futuro próximo vocês primeiro estabelecerem uma finalização dentro de vocês, entenderem a finalização de um grande ciclo, resolver as questões que ficaram pendentes dentro de vocês para que vocês evoluam também a questão da comunicação, que vocês possam de novo se abrir, se sentirem prontos a trocar com outras pessoas, né? E após essa recuperação. O Rei de Copas ele é muito favorecido na medida que a gente está se recuperando de uma situação, porque traz valores e conselhos bacanas, uma visão mais madura, né? Sobre as relações, sobre as trocas. Então, de fato,
Vocês necessitam superar esse aspecto do que foi, do que passou, dessa expectativa, dessa energia. Existe ainda sim uma conexão, um vínculo. Talvez essa pessoa seja essa que está aparecendo ainda aqui, que tenha também muito apego à situação, que não está mais, né? Assim, que vocês não estão mais juntos, mas que talvez recentemente tenha passado, né? E essa é uma pessoa muito apegada, então ela tem uma questão do emocional, do apego que de alguma forma mantém vocês conectados. Por isso que ainda existe uma finalização para ser acontecido, para acontecer, um desfecho final, porque vocês estão até com medo de se abrir na comunicação, porque vocês sentem ainda essa conexão. Só que precisa ser superado essa expectativa, essa ideia do que vocês querem nesse momento como completude. É importante vocês buscarem a completude para com vocês, né? De uma forma mais bacana, consciente, que eu acredito que vocês vão conseguir finalizar e atrair pessoas, encontrar pessoas já na carta do mago, né? Que saibam lidar com novas circunstâncias, estejam querendo também novos inícios, experimentar novas coisas, se sentem mais prontos, preparados. Seja como for, se houver uma segunda chance com talvez essa pessoa ou essa situação que precisa superar, não será de alguma forma se fechando ou evitando algumas coisas. É preciso deixar o fluxo, as coisas se finalizarem, se encerrarem, para que vocês encontrem essa maturidade emocional, tá? Pode ser um pouco complicado, mas vai ser bastante benéfico para vocês se sentirem prontos emocionalmente e atraírem pessoas também que sabem o que querem, que comunicam de uma forma sincera os sentimentos, que não é de fazer jogos emocionais, sabe? Que já passou questões, já avaliou muito a si próprio também e as relações, e ele é uma pessoa que entra na relação sabendo da responsabilidade afetiva, do seu lugar, né? Da sua contribuição. Então, é isso que eu sinto, Ares, para poder falar para vocês. Espero que tenha feito sentido. De alguma forma, esse 8 de copas é a questão principal sobre essa recuperação de vocês. Quanto mais rápido vocês olharem, resolverem algumas questões, ou uma questão bem específica, tá? Nesse ciclo, ou uma pessoa bem específica, vocês conseguem finalizar. Vocês conseguem fechar aí uma página, um capítulo de ex-relação, de expectativa, de espera, e transmuta isso para a tranquilidade de olhar para o passado, de não comparar mais também as coisas do passado com o presente. Talvez seja muito comparativo, né? Vocês ficam muito fechados a quererem viver algo muito parecido, e aí a pessoa que vocês normalmente atraem é uma pessoa apegada de fato, indisponível, né, na questão de evolução, porque ela não está disposta a trocar, ela tem medo da perda, então ela se fecha, ela é mais, né, então é importante reavaliar para vocês buscarem essa tranquilidade de olhar para o passado e não precisar mais comparar, e não ser mais algo conflituoso para vocês. Sejam conscientes, né? Traga a verdade para a mente de vocês, para as coisas que aconteceram, das coisas que realmente foram para vocês, das verdades ditas, das coisas que foram faladas e resolvidas. Olhe para isso de uma forma consciente, trabalhe o mental, né? O mental vai ajudar bastante vocês reavaliarem e ressignificarem algumas lembranças, algumas coisas que foram ditas e tudo mais. É preciso ressignificar, né? De uma forma madura, de uma forma empática, vamos dizer assim, tá? Então isso vai ajudar bastante vocês fazerem uma escolha e saírem de uma indecisão, de ficar fazendo um certo malabarismo ainda entre passado e presente, né? Para conseguir de fato ingressar num futuro, num As de Copas, um novo início emocional que o universo quer
quer trazer para vocês, para trazer bastante mudança, tá? Quando esse As de Copas entrar na vida de vocês, grandes mudanças vão acontecer, porque vocês vão estar olhando mais para si, para suas questões e não mais tentando equilibrar duas situações ou vocês e outra situação, sabe? A clareza de mente vai trazer o valor necessário de vocês, né? A consciência do valor de vocês para, de fato, entender que só se abre, né, um novo capítulo, novas pessoas, energias, quando a gente tem consciência o que a gente está vibrando e atraindo uma repetição, uma certa energia que não favorece muito a nossa evolução de uma comunicação bacana ou mais madura e tudo mais, tá bom? É nesse processo que vocês estão para, de fato, constituir trocas bacanas, construtivas, né? Bom, é isso, arianos. A gente se vê em breve, tá bom? Fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.